A paz do Senhor, meu prezado irmão, minha querida irmã. Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês, meus irmãos, amigos, meus queridos alunos, para postar o comentário de mais uma das nossas lições da CPAD, dessa feita a lição de número 10, aí de 4 de dezembro de 2022. Estamos aí entrando no último mês desse ano de 2022 e desde já quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado aí os nossos vídeos até aqui. Já há cerca de 5 anos, pouco mais de 5 anos, nós temos colocado o nosso canal aí no ar. Ainda temos um número bem tímido de inscritos no canal, mas eu louvo a Deus pela sua vida e ao mesmo tempo peço a você que seja aí um colaborador para divulgar o nosso trabalho, para que outros possam conhecer e para que também outras pessoas possam estar se inscrevendo aí no nosso canal, para que o ensinamento da palavra de Deus ele possa ter um alcance a um número maior de pessoas e lares sedentos de ouvirem a palavra de Deus. Bem, então a lição de hoje ela nos traz um título bastante desafiador, porque fala sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. É importante porque nós percebemos que nós, enquanto igreja, nós temos que estar olhando para Israel, no sentido de que o relógio Israel é o relógio de Deus para o mundo, é o relógio de Deus para os acontecimentos vindouros, as profecias. E, portanto, esse tema que trata da restauração nacional e espiritual de Israel é algo que nós podemos vincular ao cumprimento de promessas, inclusive que dizem respeito à igreja. Portanto, é um tema muito importante. É claro que nós não iremos assim apresentar de uma maneira aprofundada, porque é um tema que ele exige um tempo bem mais ostensivo, bem mais prolongado, e eu não tenho procurado não ser tão enfadonho aqui no tamanho, na duração dos vídeos. Portanto, eu vou estar falando, basicamente me detendo aqui à lição, e eu espero poder trazer uma mínima contribuição e despertar a tua atenção para estudar um tema tão importante quanto isso. Portanto, aí é o tema, o título da lição, a restauração nacional e espiritual de Israel. O textuário da lição, aí em Romanos 11, verso de número 26, nos diz o seguinte: e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Aqui é um texto, uma mensagem profética, quando fala da salvação de todo Israel, algo que, se formos acompanhar dentro de um contexto maior da Bíblia, é algo que ainda não aconteceu. Nós estamos vivendo aí a restauração de Israel enquanto nação está acontecendo, desde quando ele começa, tanto ele é levado para o cativeiro e desde o seu retorno do cativeiro, que ainda acontece até hoje. Nós temos aí uma constante, uma gradativa restauração nacional, mas a restauração espiritual de Israel enquanto povo de Deus, isso ainda não aconteceu. Isso ainda é algo para o futuro, e sabemos muito bem que esse texto aqui de Romanos, quando diz que todo Israel será salvo, todo Israel se voltará para Deus e de Sião sairá o libertador, e aqui é uma referência bem mais abrangente, porque inclusive a Bíblia fala que quando do milênio, o reino milenial de Cristo, que Sião será uma bênção para todas as nações da terra. Os reis, as nações virão buscar a bênção em Sião, em Jerusalém, ali a capital, podemos dizer assim, mundial, dentro desse contexto futuro, de um contexto de uma história futura, podemos dizer assim, se é que podemos falar de história futura. Bem, então aí é esse o contexto do texto áureo,
E a verdade prática da lição nos apresenta: a chamada divina à restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Aqui, no sentido geral, a verdade prática aqui fala de Israel e também se aplica à igreja ou a qualquer um que é alcançado por Cristo. E a verdade prática diz que a chamada divina, a restauração, ou seja, Deus, quando chama o homem à restauração, ou a nação de Israel também à restauração, isso tem a ver com o restabelecimento espiritual, com também social de quem se arrepende. Ou seja, aqueles que se voltam para Cristo, que são alcançados por Cristo, eles recebem tanto uma restauração espiritual, como também há uma restauração social. Social aqui no sentido da dignidade, por exemplo, a dignidade da pessoa, no sentido de uma restauração, por que não dizer, uma restauração de valores, de família, etc., quando de fato as pessoas, no caso o casal ou o homem, ele se volta para Deus. Mas isso aqui não quer dizer nada com relação à questão da teoria da prosperidade, que ao voltar-se para Deus, ao ter encontro com Cristo, que o homem vai ficar rico, vai prosperar, nada disso. É claro que a bênção de Deus, seja tendo pouco ou tendo muito, a bênção de Deus está com aquele que o serve. Só que a bênção de Deus ela não pode ser reduzida a bens materiais, a riquezas, não. Deus pode conferir e confere ao homem riqueza sem sombra de dúvida. Mas a restauração aqui a nível espiritual e a própria restauração do valor da pessoa, da dignidade, a restauração social não deve estar ligada a questões meramente financeiras. É claro que nós sabemos que em se tratando da nação de Israel, haverá uma restauração social, como está acontecendo. Israel, ela, apesar de ter sido disperso, a nação ter sido dispersa aí por vários anos, Deus tem entregue nas mãos dos inimigos, mas há uma promessa de restauração nacional, social, e isso tem acontecido. Israel se tornou uma nação independente e é uma grande potência bélica, uma grande potência econômica, podemos dizer assim, tecnológica, etc. Bem, aí a leitura bíblica em classe, já vou logo para a leitura bíblica em classe, ela está aí no livro de Ezequiel, capítulo 37, verso 1 até o verso 14. Esse é um dos textos muito usado em pregação, tratando da questão do vale de ossos secos, e aí a leitura do contexto em que esse texto está inserido, historicamente ele foi empregado, e há também aí as aplicações que aí os pregadores gostam de fazer em relação à questão aí do Vale de Ossos Secos, essa grande visão do Vale de Ossos Secos, mas eu não estarei aqui fazendo nenhuma pregação, nenhuma aplicação do texto à questão do homem estando morto em pecado, etc. Não, vou me deter apenas ao contexto original aí do texto, a mensagem que é dirigida exatamente à nação de Israel. E como falei a princípio, tudo aquilo que diz respeito a Israel também se refere à igreja, também se refere ao mundo, já que Israel é o relógio escatológico de Deus para a humanidade. Bem, então aí no capítulo 37, do verso 1 ao 14, o verso 1 diz o seguinte: veio sobre mim, Ezequiel falando, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Aqui é emblemática o fato aqui citado, porque pelo próprio contexto e o texto aqui do que Ezequiel ele fala aqui no verso 1 e versos subsequentes, ele fala sobre uma experiência que ele teve com Deus, e nessa experiência, aqui o texto deixa bem claro que ele foi levado em espírito. Aqui não fala de uma
de uma experiência física, mas uma experiência espiritual. E aqui essa experiência, ela está ligada, logo a mais vai exatamente mostrar que é uma visão que Ezequiel teve, e após essa visão ele recebe de Deus a mensagem de poder transmitir aquilo que ele havia visto. E é interessante que nessa visão o próprio Deus dá a interpretação da visão, ou da profecia, que aqui não deixa de ser uma profecia. O próprio Deus, ele dá essa interpretação, algo que é muito importante, porque não dá espaço para que alguém, um leitor, um intérprete, ele fique tentando dar uma interpretação, chutar uma interpretação para o texto. Aqui temos já o próprio texto, o próprio Deus dando a Ezequiel a interpretação dessa profecia, dessa visão. Bem, então o texto diz que, aqui no primeiro verso, que o Espírito de Deus o levou até um vale que estava cheio de ossos. Aqui nós temos algo muito interessante, porque é claro que a ideia aqui do vale e a ideia dos ossos é uma figura de linguagem, aqui são imagens, no sentido simbólico, mas nenhum recurso literário que é usado na Bíblia, principalmente como forma de comunicar um pensamento, ele está desvinculado da realidade. Então, ao mencionar aqui a ideia do vale e dos ossos, e esse vale cheio de ossos, isso aqui tem uma mensagem que não deve ser ignorada, que deve ser captada. E então a ideia aqui, dentre as várias leituras, sim, que se pode fazer do que significa um vale, do que significa aqui os ossos, mas minimamente aqui, para não fugir do contexto para o qual a profecia, a visão, ela está direcionada, nós percebemos aqui que a ideia de Ezequiel ser levado para um vale, o vale, tanto aqui nesse contexto, como basicamente em boa parte dos contextos, pelo menos que eu lembro na Bíblia, o vale fala exatamente de um lugar de desafio. O vale é um lugar de dificuldade, é um lugar de sofrimento, é um lugar de prova, é um lugar de luta. E sabemos aqui que quando o profeta ele é levado até um vale, a esse lugar sombrio, a esse lugar de sofrimento, ninguém quer passar pelo vale. Todos querem estar na montanha, no alto. Então a ideia aqui do vale mostra exatamente a situação em que Israel se encontrava. Porque aqui o profeta ele é levado a um vale, então mostra que a situação tanto espiritual quanto a situação enquanto nação, a situação social, a identidade de Israel, ele estava exatamente como num vale. E de fato ele estava dentro de um contexto de cativo, de subjugado por outras nações. Portanto, essa era a situação, esse era o vale que Israel se encontrava, e aqui Deus leva o profeta Ezequiel exatamente a um vale. E esse vale, que como já falei, é um lugar de desafio, um lugar de sofrimento, a próxima metáfora utilizada deixa ainda mais clara a ideia do vale enquanto um lugar sombrio, um lugar realmente que ninguém quer estar, porque diz que o vale estava cheio de ossos secos. Então aqui a ideia é o que o osso seco. Isso é um entendimento muito natural, que você só encontra um osso seco, ou um osso, não precisa nem estar seco, daquilo que já morreu. Você vai encontrar um osso no vale, esse osso tem que ter sido, melhor dizendo, de algum ser vivo, um animal ou um ser humano. E aqui no caso a ideia de não era só um osso, mas era um vale de ossos. Aqui ainda não fala, mas no contexto vai dizer que não era apenas osso seco, mas eram ossos sequíssimos, mostrando que a morte já havia levado, já havia vencido aquela vida, o dono daqueles ossos, já há muito tempo. Então mostra o estado de morte espiritual e morte enquanto nação em que Israel já se encontrava há muito tempo. Mas agora Deus está usando o profeta Ezequiel
exatamente para mostrar que Deus estaria visitando o seu povo. Deus estaria visitando Israel para restaurá-lo enquanto nação e também restaurá-lo espiritualmente. Israel tem experimentado essa restauração porque Deus ele não retira a sua promessa para com o seu povo Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o verso 2 diz o seguinte: me fez andar ao redor deles, de quem? Desses ossos que estavam lá no vale, ossos secos, me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos os ossos, porque era uma representação da nação de Israel, eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Aqui é aquilo que eu falei. Eram muitos ossos, porque representava a nação de Israel, e eles estavam sequíssimos, ou seja, eram ossos de pessoas mortas há muito tempo. Aí o verso de número 3, e me disse, aí Deus diz então ao profeta Ezequiel, filho do homem, poderão viver esses ossos? Que é interessante, porque Deus ele faz uma pergunta a Ezequiel que a resposta só poderia ser uma resposta negativa. Que Deus pergunta, olha, poderão, Ezequiel, filho do homem, poderão viver esses ossos? É claro que não. Porém, Deus faz essa pergunta para mostrar exatamente que Deus, a soberania de Deus, e para mostrar o milagre, o que Deus faria em relação a Israel, mesmo estando como ossos sequíssimos. E é interessante que a própria nação ela se reconhecia como estando nesse estado de morte, abandonado como ossos secos. Então aqui Deus pergunta aí ao profeta, é possível que esses ossos eles possam voltar a viver? Aí Ezequiel vai responder, e eu disse, Senhor Jeová, tu sabes, ou seja, Senhor, tu sabes que não é possível, humanamente falando, isso não é possível. Aí no verso 4, Deus então dá a ordem a Ezequiel quanto àqueles ossos. Então me disse, Deus diz então a Ezequiel, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então nós vimos aqui agora o profeta Ezequiel, ele recebendo nessa visão a ordem de Deus para profetizar sobre aqueles ossos. E nós sabemos que na Bíblia o profeta, e aqui falando mais especificamente o profeta de Deus, ele era a voz de Deus entre o povo. Então quando Deus manda o profeta profetizar, na verdade, o que Deus está dizendo é que ele mesmo traria vida, ele mesmo daria a palavra de ordem sobre aqueles ossos. Então, Ezequiel seria apenas um canal, seria a boca de Deus para profetizar para aqueles ossos secos. Então, como a profecia era a voz de Deus, e Ezequiel agora recebe a ordem de profetizar, a ordem de Deus era dizer, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aqui, esse primeiro momento, ao dizer ossos secos, ouvir a palavra do Senhor, era como um Deus chamando a atenção desses ossos, que representam a nação de Israel, que de fato estava viva fisicamente, mas mortos espiritualmente e mortos enquanto nação, enquanto soberania. Então agora Deus estaria em primeiro momento, ossos, chamando a atenção, para depois trazer a mensagem em si. E a mensagem em si está exatamente aí a partir do verso 5. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Ou seja, a mensagem que Deus trazia para aqueles ossos secos era exatamente que ele faria com que o Espírito de vida entrasse naqueles ossos para que eles voltassem a viver. Essa era a mensagem da restauração de Deus para a nação de Israel. Louvado seja Deus. Aí no verso 6 nós temos, e porém, como seria esse processo? Aí Deus começa a desenhar para o profeta, e o profeta dizer isso para o povo, como Deus faria isso.
E aí continua tomando agora a metáfora dos ossos que se tornarão aí esqueletos, se tornarão cadáveres, se tornarão corpos e finalmente se tornariam pessoas vivas, refletindo o que Deus faria com a nação de Israel. Então olha o que diz aí na sequência do texto no verso 6. E porei nervos sobre vós, ou seja, nervos para ligar osso a osso, colocarei nervos sobre vós, farei crescer carne, depois dos nervos, para ligar osso a osso, farei crescer carne sobre vós, e depois estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis. Aí todo o processo aqui é interessante, porque quando o ser vivo morre, aqui no caso vamos tomar a imagem do homem, acontece exatamente o processo inverso do que está acontecendo aqui. Sai o espírito, ele fica ali o corpo inerte, esse corpo vai se transformando num cadáver, com apenas osso coberto de pele, depois essa pele ela é destruída, fica apenas o esqueleto e depois os ossos começam a se soltarem um do outro até desintegrarem totalmente. E aqui agora Deus fala exatamente do processo de restauração. Cada osso juntaria ao seu osso, cresceria nervos para ligar esses ossos a cada osso, depois surgiria a carne, depois a pele por cima da carne e finalmente a vida, o espírito de vida para que eles vivessem. E aí no final diz, e sabereis que eu sou o Senhor. Ou seja, a nação de Israel saberia que Deus é o Deus que mata, mas é o Deus também que restaura, é o Deus que dá vida. Então Deus havia entregue Israel na mão dos inimigos e agora esse mesmo Deus que os havia entregue seria o Deus que agora os restauraria enquanto nação e enquanto seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. E o verso 7. Então profetizei como se me deu ordem. Ou seja, aí Ezequiel vai fazer como um Deus profetizou. E ao profetizar, o que aconteceu? Houve um ruído, e aqui o ruído fala exatamente sinal de que algo está acontecendo. Esse ruído remete à própria presença de Deus no vale, que agora um vale que era um lugar de silêncio, um lugar de morte, de repente começa a ter um barulho, a presença de vida, a presença de algo que está acontecendo. Então, ao profeta profetizar, aí na sua visão, há um ruído. Enquanto ele profetizava, eis que houve um rebuliço, começa a ter vida, a mexer, ou pelo menos aos primeiros sinais de que algo está acontecendo, não há vida ainda nesse primeiro momento. Então há um reboliço, Deus fazendo isso, juntando cada osso ao seu osso, e aí diz o texto, um reboliço dos ossos se juntando, cada osso ao seu osso. Verso 8, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu carne, como Deus havia dito, e estendeu-se sobre ele pele por cima, mas não havia neles espírito. Ou seja, havia constituído o corpo, mas esse corpo ainda não tinha vida. Aqui é bem interessante fazer uma pausa aqui, porque nós já temos aqui que todo o formato, todo o corpo estrutural do homem, do indivíduo, ele está formado. Ou seja, há já vamos dizer assim, a imagem de um ser, de um homem em si. E só que não tinha vida. E aí a própria lição vai fazer uma abordagem bem interessante e colocando o que simbolizava isso, ali a organização do corpo, porém sem vida. E isso a lição vai trabalhar exatamente mostrando que até aqui, essa parte da visão aqui, ao ser profetizado, fala exatamente da restauração de Israel enquanto nação, enquanto corpo. Então aqui fala de uma promessa de que Israel se tornaria novamente uma nação, novamente um corpo, uma organização. Então agora tem-se um corpo totalmente organizado, que é a figura do retorno de Israel e da sua formação, do seu surgimento enquanto nação. E nós sabemos que essa profecia, essa parte, vamos dizer assim, da restauração de Israel como nação, porque ele foi disperso, e aí começou já desde
as liberações, a ordem de sair do cativeiro para voltar à sua terra, já começa essa restauração, essa formação, ou esse passo para a formação de Israel enquanto corpo, e sabemos que no século XX, aí 1947, já aí 47 a 48, quando isso se torna de fato, vamos dizer assim, documentado, Israel se torna uma nação independente. Então ali temos algo muito simbólico e espiritual. Quando Israel ela se torna, em 1948, um Estado independente, ali está de fato nascendo, cumprindo-se, podemos dizer assim, de uma maneira visível, de uma maneira mundial, a restauração, ou pelo menos a restauração política, podemos dizer assim, de Israel enquanto nação. E é claro que Israel ainda está retornando para a sua terra, ainda está retornando na atualidade, exatamente como ainda sequência desse cumprimento da profecia aqui de Ezequiel, desse corpo restaurado, que é exatamente Israel restaurado enquanto nação. E haverá o tempo em que, de fato, todo Israel ele estará na sua terra. Porém, o texto diz aqui no finalzinho do verso 8, que não havia neles espírito. E a ideia aqui de não haver espírito, isso remete exatamente à restauração espiritual. Então aqui há uma promessa de que Israel ele será restaurado enquanto nação, e já está sendo restaurado, mas ele também experimentará uma restauração espiritual. Quando a Bíblia toda fala em relação a Israel, que todo Israel então será salvo. Então essa é uma promessa de uma restauração espiritual que ainda não aconteceu. Então essa parte da profecia do Espírito entrar no corpo, ela ainda não se cumpriu no todo na nação de Israel. Aí na sequência o verso 9 diz o seguinte: e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. É interessante porque mesmo o corpo estando restaurado, mesmo Israel hoje estando como nação, mas espiritualmente eles ainda estão mortos, eles precisam reconhecer a Cristo, o Cristo que eles rejeitaram, e eles precisam se voltar para Deus. E há uma promessa dessa restauração no tempo de Deus, segundo a luz da escatologia, o relógio de Deus para Israel deu uma pausa para que entrasse o tempo aí dos gentios, a graça, o tempo da igreja, para que ninguém se perdesse, mas Deus voltará, e a promessa de Deus, ela em momento algum ela foi invalidada, ela deixará de se cumprir. Então haverá um momento quando Deus de fato voltará, o relógio de Deus volta a contar para essa etapa de completa restauração nacional de Israel, que será uma bênção para todas as nações, será o governo do mundo estará, podemos dizer assim, sobre Israel, debaixo, no caso, sob Israel, melhor dizendo, e também Israel experimentará uma restauração espiritual para ser um lugar de bênção, para ser fonte de bênção para todas as nações da terra. Bem, então aqui o verso 9, como nós já falamos, e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. Verso 10, e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou naqueles corpos agora, que não era só mais ossos, e esses corpos viveram e puseram-se em pé um exército grande em extremo, que mostra exatamente da restauração agora espiritual de Israel, que se torna de fato um exército grande e extenso, não apenas como nação, mas também grande diante de Deus, enquanto uma nação de Deus, enquanto a nação restaurada, tanto a nível de nação quanto a nível espiritual. E aí na sequência o verso 11, então me disse, filho do homem,
estes ossos, aqui o próprio Deus dando a interpretação para Ezequiel, aquilo que falei no início. Então não cabe aqui alguém querer dar outra interpretação além daquela que Deus está dando no próprio texto. Então olha o que diz o verso de número 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos que você viu são toda a casa de Israel. Ou seja, toda a casa de Israel, que quando fala toda a casa de Israel, é Israel mesmo como um todo. Apesar de Israel ter sido dividida enquanto nação, Reino do Norte, Reino do Sul, mas tudo pertencia à nação, aí era a nação de Israel, e aqui então está dizendo que esses ossos representam a casa de Israel. Então estes ossos são a casa de Israel, eis que dizem, quem diz? A própria casa de Israel, os próprios israelitas diziam, os nossos, olha o que eles diziam, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Então o próprio Israel reconhecia que eles haviam perecido, que eles estavam mortos, porque eles haviam sido cortados da sua terra, da sua nação, haviam sido cortados diante de Deus. Eles reconheciam o seu estado. E aí na sequência o verso 12, portanto profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, tirarei vocês da morte, das nações para onde vocês estão sepultados. Que a ideia aqui de sepultura fala exatamente do cativeiro, das prisões, as quais agora Israel estava, exatamente por causa do pecado, da desobediência, por haver se prostituído com outros deuses e com o pecado de outras nações. Então aí o texto vai dizer, olha, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, uma vez que eles estavam espalhados pelo cativeiro. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Deus continua chamando Israel de seu povo, como de fato é. E o verso 14, e porei em vós o meu espírito. Eles haviam perdido a presença de Deus por causa do pecado, haviam perdido o Espírito de Deus, daí estarem mortos. Daí a necessidade de uma restauração enquanto nação, porque estavam dispersos, e uma restauração enquanto povo de Deus, porque haviam perdido o Espírito de Deus. Aí o texto então vai dizer, e porei sobre vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso e o fiz, ou seja, sou eu, Senhor, quem disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Essa era a mensagem que Deus estava trazendo por meio do profeta Ezequiel, uma mensagem de restauração, tanto espiritual quanto nacional para o povo de Israel. Louvado seja Deus. E aí o comentário da lição, a introdução nos diz o seguinte, a lição de hoje é um estudo sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. A visão que Ezequiel teve no Vale de Ossos Secos descreve, numa linguagem metafórica, como Israel voltará a ser uma nação soberana, reconhecida na comunidade internacional, ou seja, a palavra profética contempla uma restauração completa, tanto política quanto espiritual. Aí o primeiro tópico da lição, sobre o significado do Vale de Ossos Secos. Primeiro subtópico, os ossos secos. O profeta não diz como exatamente Deus o levou ao vale, mas a expressão, e o Senhor me levou em espírito, se refere à maneira de como um Deus lhe entregou esse oráculo, ou seja, por meio de uma visão, como já havia acontecido outras vezes, Ezequiel já tinha tido essas experiências de visão com Deus. Ele foi conduzido em visão e colocado no meio de um vale cheio de ossos secos, que estavam sequíssimos. Essa revelação é uma profecia que anuncia de antemão a restauração nacional de Israel depois de muitos séculos de dispersão entre as nações, seguida pela restauração espiritual. Então aqui a ideia é que a metáfora dos ossos secos fala exatamente desse estado de morte espiritual e morte enquanto nação que Israel estava passando e que Deus agora haveria de trazer exatamente essa restauração política
e espiritual. E aí vem o subtópico 2, o significado. Nos versículos 11 a 14, Deus explica a Ezequiel o significado da visão. A palavra profética esclarece que estes ossos são toda a casa de Israel, como eu acabei de ler, são toda a casa de Israel. Muitos dos dispersos haviam perdido a esperança e se sentiam totalmente destruídos quando eles dizem: os nossos ossos secaram. Essa expressão significa uma ruína definitiva. E pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. O discurso não diz quando os oráculos foram entregues ao profeta, mas com base no versículo 11, podemos afirmar que isso aconteceu logo que Ezequiel recebeu a notícia da destruição de Jerusalém e do templo. Se esse pensamento puder ser confirmado, isso significa que a dispersão já estava concluída, ou seja, Israel já estava disperso e já houve aqui, no caso, a destruição do templo, uma vez que o povo já estava disperso entre as nações que os havia dominado. Aí o subtópico 3, as promessas de Deus. O mesmo Deus que fez as feridas, ele mesmo as ligará, como está lá em Oséias capítulo 6, o verso de número 1. Deus é o mesmo que faz a ferida e é o mesmo que traz a cura, após o homem arrepender e reconhecer-se dependente de Deus. O mesmo Deus que advertiu o povo ainda nos dias de Moisés da diáspora em caso de desobediência aos mandamentos. Deus já havia advertido que se eles pecassem contra Deus, isso já Deus falou através de Moisés, que eles seriam dispersos entre as nações. Isso Deus já havia alertado. Então esse mesmo Deus que advertiu o povo, ele também prometeu trazê-lo de volta. Lá em Jeremias havia essa promessa e aqui também em Ezequiel. A dispersão de Israel entre as nações é identificada como o vale de ossos secos da visão de Ezequiel. Essa visão serviu para aumentar a esperança do povo durante os séculos de perseguições entre as nações da diáspora, ou na diáspora. A visão vislumbra a restauração nacional e em seguida a espiritual. Então essa visão de Ezequiel alimentava no povo a esperança de que Deus os restauraria, tanto espiritual, tanto nacional, quanto espiritualmente. E isso tem alimentado a nação de Israel. Século mais século, geração mais geração, eles têm descansado e têm experimentado o cumprimento dessas promessas já da restauração nacional em suas vidas. O tópico 2. Sobre a dispersão dos judeus entre as nações. Primeiro subtópico as diásporas de Israel e Judá. Então, as diásporas, eles foram dispersos, foram levados de cativeiro, uma parte levado para a Síria, outro para o cativeiro babilônico, que então houve, melhor dizendo, essas diásporas. A primeira diáspora começou, segundo a lição, em 605 a.C., quando o rei Nabucodonosor subordinou Joaquim, rei de Judá, aos babilônios. O cativeiro assírio de 722 a.C. faz parte da primeira dispersão. Então, a primeira dispersão de Israel está exatamente entre o cativeiro babilônico e o cativeiro assírio. No caso, entre esses dois cativeiros. Mesmo com o fim do cativeiro de Judá, por meio do decreto de Ciro, rei da Pérsia, em 538, a maioria dos judeus jamais retornaram à terra. Então, mesmo com a liberação do decreto de Ciro para que eles voltassem para a sua terra, muitos não voltaram, continuaram, já haviam fincado raízes e preferiam permanecer ligados ao comércio, a alguma atividade que eles não tiveram interesse em voltar à sua terra, o que era uma promessa que eles iriam voltar. E aí nós temos, aí na sequência aqui, como falei, desde então, dessa liberação do cativeiro, desde então eles continuaram por toda parte. Nos tempos do Novo Testamento, havia comunidade judaica nos grandes centros urbanos, no vasto Império Romano. Então a profecia de Ezequiel se refere a uma diáspora posterior. Aí o subtópico 2, renasce Israel. O retorno dos judeus
a que se refere a profecia diz respeito à segunda diáspora, a segunda dispersão, que a primeira foi essa entre o cativeiro assírio e o babilônico, e tem aí, no caso, aqui esse renascer, esse cumprimento da profecia, ela vai se dar de fato aí dentro do contexto da segunda dispersão, que é exatamente quando da destruição de Jerusalém e a dominação ali pelo general Tito sobre o domínio romano. Então essa seria a segunda dispersão. Então essa profecia de renascer Israel enquanto nação, ela vai se dar exatamente após essa segunda diáspora. Então renasce Israel. O retorno dos judeus, a que se refere a profecia, diz respeito à segunda diáspora, anunciada de antemão pelo Senhor Jesus, olha, Lucas 21, 24. Essa dispersão judaica durou mais de 1.800 anos. Então, o período de dispersão foi um período de cerca de 1.800 anos, sendo iniciada no ano 70 depois de Cristo, por ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos, e foi concluída com a fundação do Estado de Israel. Então, fala aqui desse renascer, dessa aqui segunda dispersão, uma duração de 1.800 anos, que começa ali nos anos 70, quando da destruição de Jerusalém pelos romanos, e ela foi concluída já agora no século XX, 1947, 48, quando Israel ela é de fato reconhecida como nação. Portanto, é isso que o comentarista aqui apresenta sobre o renascer de Israel. Então, essa dispersão judaica durou 800 anos, como eu já falei, 1.800 anos, sendo iniciado nos anos 70 depois de Cristo, por ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos, e foi concluída com a fundação do Estado de Israel em 27 de novembro de 1947, na primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, quando foi pronunciada por maioria de votos, 33 votos a 14, a favor da partilha da Palestina, com 10 abstenções. Estavam criadas as bases legais para o estabelecimento do Estado de Israel. E no dia 14 de maio de 1948 foi a data da publicação do primeiro diário oficial do país, o dia em que as tropas britânicas deixaram o país e Ben Gurion, o primeiro chefe de Estado, como ministro de Israel, assumiu o governo do país. Desde então, Israel se tornou uma nação soberana. Então, é isso já após aí a segunda diáspora. E aí o subtópico 3, restauração nacional. Primeiro, a restauração nacional, isto é, quando todos os ossos se juntaram e formaram os nervos, e as carnes cobriram esses ossos, estava, pois, o corpo pronto, ou seja, a restauração de Israel em um só dia, depois das dores de parto, como está em Isaías 66, verso 8, onde ali exatamente na Bíblia vai falar da possibilidade de uma nação nascer em um dia, e fala das dores de parto, e essas profecias de pode uma nação nascer um dia, das dores de parto. E em 1948, Israel, que estava como que desaparecida do mapa, em um dia Israel aí nesse momento histórico aí, de 27 de novembro de 1947, nessa Assembleia Geral, Israel então ela renasce como nação, e aí passa, vamos dizer assim, a ser oficialmente, a ser estabelecida mesmo, com a publicação no Diário Oficial do país em 1948. Uma nação nascendo num dia conforme Deus havia falado por meio do profeta. Essa profecia é geralmente interpretada como aí a ideia das dores de parto, que é uma outra profecia em relação a Israel. Essa profecia é geralmente interpretada como o sofrimento do povo judeu no período nazista, segundo alguns, que terminou com o renascimento de Israel após ali aquele duro período de sofrimento ali nas mãos dos nazistas, ali naquele contexto ali de Segunda Guerra Mundial. A fundação do Estado de Israel é o cumprimento da promessa do retorno. De lá para cá, como falei, Israel tem voltado
a sua terra. E o tópico 3, o último tópico da lição, nos apresenta sobre o milagre do século XX, que é esse milagre da restauração de Israel. Primeiro subtópico, o testemunho de Deus para o mundo. Israel é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra. Se alguém duvida da existência de Deus e da Bíblia enquanto palavra de Deus, é só olhar para a Bíblia, ler para a Bíblia e ver o que aconteceu e o que está acontecendo com Israel e o que haverá de acontecer. Isso mostra a Bíblia como sendo a verdadeira palavra de Deus e como de fato Deus existe e ele mantém a sua promessa para com o seu povo. Bem, o testemunho de Deus para o mundo. Israel é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra. As potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel à diáspora, diz o profeta Jeremias, vão desaparecer da terra, essas grandes potências. Onde está a Babilônia? Onde está a Síria? Onde está o Império Romano? Desapareceram. Exatamente porque Deus já havia profetizado sobre isso, sobre aqueles que haviam escravizado, subjugado o seu povo. Isso se cumpre hoje, mas a promessa garante a existência de Israel até o fim de tudo. Israel está aí, os ossos secos já reviveram, o corpo foi formado, mas não havia neles espírito, diz a palavra profética. E isso é o que falta em Israel hoje. É exatamente esse reviver, essa restauração espiritual. E aí o subtópico 2 é o status de Jerusalém entre as nações. As potências estrangeiras pressionam o governo de Israel sobre o status de Jerusalém, entre outras coisas. Israel é um estado soberano desde 1948, uma nação reconhecida pelas Nações Unidas, depois de mais de 18 séculos de diáspora, mas está ainda sob pressão internacional. Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem, como anunciou o Senhor Jesus. Jerusalém, a Bíblia falava de Jerusalém ser pisada, humilhada pelos gentios, e isso ainda acontece. Mas haverá, quando completar o tempo dos gentios, Israel de fato será totalmente restaurada enquanto nação, juntamente com a restauração espiritual que mudará para sempre a sorte de Israel. E o último subtópico, restauração espiritual. Quando o Espírito da graça e de súplica vier sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual. Isso aqui é muito, muito importante. Nós vamos ver textos da palavra de Deus, por exemplo, aí o livro de Zacarias, ele vai abordar um pouco sobre essa questão da restauração da nação de Israel, e é muito importante esse texto nós observarmos que ele vai exatamente mostrar aquilo que Deus ainda está por fazer em relação à nação de Israel, a essa restauração espiritual, uma vez que a restauração nacional ela já está acontecendo, e é claro que haverá de se completar até o momento quando da restauração espiritual de toda a nação de Israel, como a Bíblia ela bem promete, e como já falei, Deus ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Então aí Zacarias, vamos ler aí esse texto, capítulo 12, do livro de Zacarias, o verso 10, Zacarias 12, 10, nos diz o seguinte, aí a palavra de Deus. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem traspassaram, que foi Cristo, a quem eles rejeitaram, eles vão olhar para aquele a quem traspassaram, e olha o que diz aqui, a palavra de Deus, e prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Então aqui fala exatamente desse período de experiência, de arrependimento da nação de Israel, quando Cristo descer
sobre o Monte das Oliveiras, e agora eles irão reconhecer que aquele é o Cristo que eles haviam rejeitado, e eles irão, então, a Bíblia diz que nesse contexto aqui, é quando todo Israel ele se converterá ao Senhor. Israel, então, irá se converter ao Senhor, ele há de reconhecer que aquele é o Cristo que eles haviam rejeitado. Aquele é o Cristo que eles haviam rejeitado, e nesse contexto aqui, é exatamente o contexto que nós temos, que a Bíblia fala aí em Ezequiel 37, 23 a 28, Ezequiel 37, 23 a 28, que vai nos dizer exatamente: nem se contaminarão mais com seus ídolos, que fala da restauração espiritual de Israel, nem se contaminarão mais com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer uma das suas transgressões, mas eu os livrarei de todas as suas apostasias com que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Também meu servo Davi reinará sobre eles. Aqui é uma referência a Jesus. E todos eles terão um pastor só. Andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e observarão. Guardarão os estatutos e observarão. Verso 25. Ainda habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, nela habitarão eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre, e Davi, meu servo, será o príncipe eternamente. Uma referência a Jesus, ao reino de Cristo. Farei com eles um pacto de paz, que será um pacto perpétuo, e os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Aleluia. Meu tabernáculo permanecerá com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e as nações saberão que eu sou o Senhor que santifico Israel, quando eu estiver no meio deles para sempre. Então aqui ele vai fechar exatamente, e as nações saberão que eu sou o Senhor que santifica Israel, quando eu estiver no meu santuário, no meio deles, para sempre. É nesse contexto aqui que nós vamos ter exatamente esse cumprimento dessa promessa de que, de fato, todo Israel, então, ele será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a palavra profética vislumbra essa promessa. É o que falta no momento em Israel. Devemos amar o povo de Israel e orar pela paz de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Então aí nós vemos exatamente essa promessa de restauração da nação de Israel. Nós vemos aqui exatamente esse cumprimento dessa profecia de Ezequiel, quando Deus haverá de restaurar também, em termos espirituais, a nação de Israel, não só mais em termo político, mas também enquanto o povo de Deus, Israel, será restaurado. E aí a conclusão da lição nos apresenta: nem mesmo as duas diásporas dos judeus e as constantes perseguições promovidas pelos antissemitas puderam neutralizar as promessas divinas. Israel sobreviveu a todas as intempéries da vida e existe como nação soberana desde 1948. A visão do Vale de Ossos Secos revela a situação dos judeus na diáspora e, ao mesmo tempo, anuncia de antemão o poder e a misericórdia de Deus em restaurar o seu povo Israel e transformá-lo em uma nação soberana e poderosa no meio da terra. Louvado seja Deus. Então, aqui em Ezequiel, Deus dá a promessa que Deus, de fato, visitaria o seu povo, o restauraria em termos de nação, em termo político, e também o restauraria espiritualmente. Israel seria vista por todo mundo como uma nação soberana, uma nação rei, um governo rei que reinaria sobre todas as nações e, acima de tudo, como o povo de Deus, bênção para as nações, cumprindo exatamente o propósito para o qual Deus chamou a nação de Israel, que foi exatamente para ser uma bênção para o mundo. Louvado seja Deus. Espero que eu tenha aí
minimamente passado uma visão panorâmica dessa profecia. Como falei, não pretendia aprofundar, mas apenas mostrar a lição e também despertar o interesse daqueles que gostam de estudar a Bíblia, que se interessam pelas profecias bíblicas. Tá aí uma boa dica aí, essa profecia aí de Ezequiel 37, que vai tratar da questão da visão do Vale de Ossos Secos e como Deus trabalhou apontando ali para uma restauração política e espiritual da nação de Israel. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando ao nosso coração, que Deus abençoe a tua vida e a tua família. Um grande abraço, oreis por nós e divulgue aí o nosso canal, o nosso trabalho para a glória de Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus, graça e paz.